Antezinho. Prezados irmãos e irmãs, reverendas religiosas, uma pequena reflexão sobre o grande São José. É muito interessante nós refletirmos um pouquinho sobre São José. Não encontramos nenhuma palavra de São José. A importância, né, de São José, a escolha de Deus, um voto de confiança de Deus em São José, porque Deus entregou a São José esses dons mais preciosos que a terra recebeu. São José tinha a missão de guardar a honra de Nossa Senhora, proteger a Virgem Imaculada, guardar e proteger a sua santa pureza. São José teve a missão de cuidar, educar, sustentar o menino Jesus. Jesus que assumiu a natureza humana, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que assume a natureza humana sem deixar de ser Deus. Continuou a ser verdadeiro Deus e começou a ser verdadeiro homem. Então São José tinha que trabalhar para dar de comer, para proteger do sereno, do frio, da chuva, do sol. Aquele que enquanto Deus criou todas as coisas. São José era carpinteiro, então a manufatura da madeira que ele fazia para tirar o sustento daquele que criou todas as árvores, toda a natureza, enquanto Deus. O mistério que envolvia aquela pequena gruta, a casinha, depois a casinha de Nazaré. São José, o homem da reflexão, do silêncio, da oração, da meditação. E o título da nossa reflexão de hoje nos diz exatamente isso, que São José nos ensina a fazermos tudo por Jesus e tudo por Maria. Isso era muito real na sua vida. Mas eu gosto sempre de destacar, né, com essas cenas do presépio e esses acontecimentos no entorno do nascimento de Jesus, fazendo um paralelo com situações da nossa vida. Deus nosso Senhor, como nós ouvimos hoje na Escritura, na Santa Missa, nos concede os seus dons. Tudo que nós temos é dom, é graça, é benefício de Deus. Deus nos dá a sabedoria, a inteligência, a saúde, a nossa vontade livre, para nós fazermos multiplicar os seus dons, aquilo que Ele nos concede. A obra da nossa santificação é mais de Deus do que a nossa. Mas algo importantíssimo, porque aquilo que depende de nós, Deus não faz por nós. Nos concede a inteligência, nos dá um coração livre e nos proporciona os meios, por meio da igreja, de nos instruir, os sacramentos para nos fortalecer, os meios para nós trilharmos o seu caminho, mas aquilo que depende de nós, aquilo que é da nossa responsabilidade, nós precisamos fazer, sustentados por Deus, obviamente. São Paulo disse que não se desprende uma folha seca de uma árvore, um fio de cabelo da nossa cabeça, sem a permissão do Pai do céu. Que não podemos nem pronunciar o nome de Jesus sem uma ação do Espírito Santo. Mas o fazer, aquilo que depende de nós, movidos pela graça de Deus, precisamos nos colocar em ação. E não é de braços cruzados que nós seremos empurrados para o céu. O exemplo que eu gosto muito na vida de São José, exatamente o que o Evangelho de hoje nos narrou. Os magos vieram, chegaram, né, levaram um período de mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos para chegar. Passaram por Jerusalém, deram notícia lá a Herodes. E depois eles foram avisados em sonhos que retornassem para o outro caminho, porque Herodes queria matar. E Herodes, percebendo, calculando o tempo, que já seria o tempo da volta dos magos, que não voltaram por Jerusalém, mandou que covardemente, brutalmente, os soldados fossem em Belém, toda aquela redondeza, e matassem todas as crianças recém-nascidas de 2 anos para baixo,
pensando que nesse meio mataria também a Jesus, com medo de aquilo que ele julgava que seria perder o seu trono. Mas Nosso Senhor não veio para ocupar, né, os tronos, os cargos políticos. Mas Herodes teve medo. Onde está o rei dos judeus? E ele era o rei. Mas aí um ponto que eu acho importante e grande exemplo de São José. Quando saiu essa notícia, essa ordem de Herodes para matar, um anjo apareceu a José e disse: José, toma Maria com o menino e foge para o Egito, porque Herodes quer matar. O anjo veio avisar a parte sobrenatural. Deus daria a ele a sabedoria e a graça. Agora, se colocar em ação, era a responsabilidade dele. Qual caminho seguir? Ele tinha que ser ainda, levanta agora, de madrugada, anda antes que os soldados cheguem. Para uma terra distante, para o meio de um povo pagão que não aceitava bem os estrangeiros, mais ainda os judeus. Longos dias de caminhada e receosos de talvez em algum momento soldados encontrarem. Não poderia ser pelo caminho principal, porque eles estavam vasculhando tudo, tinha que ser por caminhos, por trilhas, por caminhos obscuros. Mas era a responsabilidade dele, como esposo da Virgem Maria, de cuidar, de proteger a sua esposa. Era a responsabilidade dele, como pai adotivo de Jesus, de cuidar, de proteger, de levar em segurança o menino Jesus e Nossa Senhora para o Egito, por ordem de Deus. Essa parte era dele. Ele podia, não, só dá um jeito, né, meu filho? Estou aqui só, né, acomodado, emprestado aqui, não. Era a responsabilidade, era pai legal, diante da lei. Não era o pai carnal, obviamente, mas era o pai legal. O esposo legítimo da Virgem Maria. E tinha essa responsabilidade, então essa parte era dele. E é esse grande ensinamento também de São José. Aquilo que depende de nós, nós precisamos nos colocar em ação para fazer. E não, muitas vezes, como todos nós temos a tendência de desculparmos a nós mesmos. A nossa vontade fraca, a nossa decisão fraca, a nossa preguiça, a nossa covardia, a nossa maldade. O retardar, o deixar para amanhã, para depois e para uma semana depois e mais para frente. E em silêncio. Era esse o caminho. E mais. E fique lá, até receber nova ordem. Essa mudança já havia, esse sofrimento também de São José, né? Quando o imperador deu a ordem para participar do recenseamento, tiveram que ir para Belém. Certamente havia preparado tudo em Nazaré, mas nos caminhos da providência foram para Belém, não tinha local apropriado para nascer Jesus. Mas fazia parte do cumprimento da lei, dos planos da providência de Deus. O grande São José. E São José nos ensina isso, tudo por Jesus e por Maria. E se nós colocarmos, meus irmãos e minhas irmãs, dessa intenção, nós vamos fazer bem todas as coisas, ou procurar ao menos tentar fazer bem, não de modo perfeito, porque não conseguimos a perfeição nesse mundo, mas vamos tentar fazer melhor do que nós fazemos, ou fazer bem aquilo que nós precisamos fazer. E também muitas vezes o silêncio que muito nos ajuda e torna-se meritório para nós, sem a revolta, sem reclamações indevidas, sem ficarmos como que resmungando o dia inteiro, porque o peso do trabalho, das responsabilidades, do calor, da chuva, do sol, do frio, e o peso, né, da vida, os problemas, os contratempos. São José vivia nesse silêncio em Deus. Tudo por Jesus e por Maria. E assim se santificou o grande São José. Peçamos a intercessão de São José, que nos ensine a nós cumprirmos bem os nossos deveres, a nossa obrigação. E cumprir os nossos deveres é trabalhar também pela nossa salvação. E que nos ensine a nós colocarmos essa intenção
reta nas nossas ações. Por Jesus e por Maria. E com São José encontraremos um dia a salvação. Amém. Fiquemos todos de pé. Irmãos e irmãs, Jesus veio para nos salvar e para nos conceder